Nós estamos falando sobre oração e nós sabemos a importância que a oração tem na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que diz servir e crer em Deus e na sua palavra. Paulo já nos orientava em Tessalonicenses dizendo: orai sem cessar. Sabe, Deus tem me impulsionado nesses dias não só a pregar sobre oração, mas também a escrever sobre oração. E eu quero pedir a você, que é nosso amigo aqui no Bom Dia Vida, que esteja orando em favor da minha vida, para que a gente possa estar desenvolvendo, escrevendo sobre o tema oração e a importância dele para nós. Escute, lá em Mateus capítulo de número 16, do verso 13 ao 20, nós vamos ver a confissão de Pedro, quando ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai falar que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas foi Deus, o Pai dele, que estava no céu. Ele vai dizer: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E no verso 19 ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos ministrado aqui na igreja sobre isso, sobre portas do inferno, sobre o que é a igreja, quem é a igreja, se uma pessoa é igreja ou não, se a igreja tem que ser mais de uma, se uma pessoa é só membro do corpo. Nós falamos sobre tudo isso aqui na COF Niterói, sabe? E foi maravilhoso, porque Deus tem dado a nós uma compreensão sobre isso. E a importância da oração, todo mundo sabe que é importante. Já ministrei alguns dias sobre isso, aí quero continuar. Vamos continuar mais uma semana falando sobre oração. E a importância de você orar. Quando você vai para a palavra do Senhor, você vai ver grandes ações de Deus sendo feitas e realizadas através de pessoas que oraram. A palavra do Senhor diz assim: ó, tu que pensa estar de pé, ore para que não caia. Nós pensamos que nós estamos de pé. E se nós pensamos que nós estamos de pé, algumas atitudes vão demonstrar que nós estamos de pé. E aí nós vamos orar para não cair. Mas aquele que está caído, a Bíblia diz: levanta-te, põe de pé e eu falarei contigo. É preciso estar de pé para ouvir Deus. É preciso se colocar de pé. E orar, e começar a orar, é uma forma de você estar se colocando de pé diante de circunstantes e situações. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes nós somos não proativos na oração, nós somos acanhados na oração, nós somos tímidos em orar. E na verdade, quando o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Deus deu uma chave, a chave é a oração. Nós vamos falar sobre isso no decorrer disso aí, nos escritos nós vamos escrever sobre tudo isso aí, sabe? Eu sei que existe algo que as pessoas, os teólogos interpretam sobre as portas do inferno não prevalecer, fala da morte, que ele venceu a morte. Eu sei de tudo isso aí, mas Deus também abre o nosso entendimento, direciona a gente para outras coisas, porque é através da oração. Qual é a chave que te coloca no mundo espiritual? Porque o mundo espiritual, meu amigo, ele é real, ele é verdadeiro. Não é porque você não vê ou eu não vejo que ele não existe. Ele existe. A Bíblia diz: no princípio criou Deus céus e terra. Tudo que é espiritual, ele criou primeiro céus, depois terra. Sabe, os anjos existem. E os anjos, nem todos são bonitinhos como você acha, vestidinho de branco, com a auréola na cabeça, uma asa linda. Não. Josué estava para entrar na cidade e havia um anjo entre ele e a cidade. Josué achou aquilo tão estranho, não reconheceu como anjo, porque ele perguntou: ei, tu é do nosso ou deles? Diz aí, você está a favor de nós ou contra nós? Era um anjo do Senhor, a favor de Israel, a favor dos hebreus, e Josué não reconheceu. Como que era a figura dele? Como que era a aparência dele? De bonitinho? De bonzinho? E as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja? Amado, Deus, Cristo deu à sua igreja aqui na terra o poder de ligar e desligar na terra e no céu. O problema é que a gente fica brigando o que é a igreja,
que é aquela placa ali, aquela placa lá, aquela placa colar. Não, eu não quero entrar nesse assunto agora para não estender, eu vou falar sobre isso num vídeo inteiro. Mas a igreja é o povo de Deus unido, e existe a igreja visível e a igreja invisível. E na igreja invisível fazem parte aqueles que estão aqui e aqueles que já partiram no Senhor, fazem parte da igreja invisível. É, a coisa é meia punk. Tem que ter fé, e a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu amado, minha amada, creia nisso, acredite. A oração muda muito, mas seja ofensivo na sua oração, não para atacar um irmão, não para atacar um pastor, não para atacar uma pessoa, mas para entrar no mundo espiritual revestido de autoridade de Cristo e coberto pelo sangue dele, que é a proteção, para tomar os territórios e os espaços que Satanás tem tomado da gente. É como aquele cachorro brabo, sabe? Você passa e aquele cachorro brabo já tomou metade do seu terreno. Mas como ele é muito brabo e ele deixou um pedacinho de terreno para você, você está satisfeito. Ah não, esse terreninho aqui, um pedacinho é meu, ele não mexe comigo aqui, deixa ele tomar conta daquela parte lá. Não, ele tomou o que é teu. Então você tem que ser mais brabo do que ele. E é na oração, amado. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então estou aqui falando contigo, nós vamos continuar falando de oração. Amanhã eu vou começar a falar sobre Mateus 16, falar sobre o que é igreja, o que é corpo, o que é membro, e depois entrar sobre oração, sobre portas do inferno, e vamos aí com exemplos, com testemunhos, falando. E eu quero que você, meu amado, escreva aqui nos comentários as suas experiências através da oração, sabe, aquilo que Deus já falou contigo, aquilo que você viu, oração conjunta com a igreja e oração individual, porque nós guerreamos de várias maneiras, conjuntamente ou individualmente. Podemos orar, ser unidos, não estando no mesmo lugar, estando em países diferentes, orando pelo mesmo propósito. Não tem aquilo que o pastor começa a ministrar uma palavra aqui, e quando ele vai numa igreja, o outro pastor lá está ministrando a mesma palavra, ou dando o mesmo sentido. Por exemplo, começa a falar aqui sobre o Espírito Santo, aí eu vou numa igreja lá em São Paulo, ele também está ministrando sobre o Espírito Santo, eu vou na outra lá no Rio Grande do Sul, ele está ministrando sobre o Espírito Santo. Isso é o quê? É a igreja, o corpo de Cristo, numa unidade criada pelo próprio Senhor, trazendo o próprio conhecimento dele, espalhando para a sua igreja em todos os cantos da terra. Você entende isso? E acontece também na oração, muitos começam a orar no mesmo propósito, na mesma direção, quando Deus coloca em prol de um objetivo, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bendito é eterno Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, tu és Deus poderoso sobre a terra, muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre nós graça, unção, poder, ministra sobre nós, Espírito Santo, de forma poderosa, tremenda e constante, para que a gente possa entender e compreender a sua vontade, isso para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijão no seu coração, bom dia, vida, Deus te abençoe.